e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Salve a todos, com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias. Aqui vão acontecer e aqui já estão acontecendo. Eu quero trazer nesse vídeo a atenção dos irmãos para o verso 5 do Apocalipse, capítulo 17, um verso muito conhecido, e nós vamos ler esse verso. Eu vou explicar esse verso para os irmãos entender o que significa esse verso. Então, vamos iniciar. E na sua fronte, ou testa, estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então aqui é conhecido de todos que esse verso está falando da Grande Babilônia, que representa a Igreja Católica. Ela é a mãe de todas as prostitutas, que representam as igrejas apostatas que aceitaram as suas doutrinas. Por aceitar as suas doutrinas, derivar as doutrinas da Igreja Católica, se tornaram automaticamente filhas da Igreja Católica. Embora que já há um tempo anterior, essas denominações foram uma Igreja de Deus, mas por aceitar as suas doutrinas se tornaram filha de Babilônia. E são muitas as doutrinas, mas existe apenas uma doutrina que é o fundamental da Igreja Católica. E essa doutrina que está na testa, ou seja, no fundamento da Igreja Católica. E essa doutrina, através dessa doutrina, as outras igrejas se tornam filha da Grande Babilônia. Então, nós vamos analisar qual é a doutrina fundamental da Igreja Católica, para nós saber este mistério. Então nós vamos ler aqui no dicionário da Igreja Católica, dicionário compacto bíblico, mas é da Igreja Católica. Então nós vamos ver aqui o mistério da Grande Babilônia. É aqui, irmãos, a Trindade, a Santíssima, que não há nada de Santíssima na Trindade, mas eles botam Santíssima, porque a Trindade não se encontra na Bíblia. Esta Trindade é diabólica, não existe Trindade Santíssima. Toda Trindade é diabólica, pois é uma heresia, que é como nós vamos ler aqui: o mistério fundamental do cristianismo, que consiste, aqui fala do cristianismo, que era considera a mãe, a Igreja Católica considera a mãe do cristianismo, mas ela é a mãe do cristianismo espúrio, ela é a mãe de todas as meretrizes, ou igrejas falsas, igrejas evangélicas, que seguem esta doutrina da Trindade, embora que um dia já foi Igreja de Deus, mas se tornou filha de Babilônia. Então, vamos continuar a leitura, no fato de que, sendo Deus numérica e individualmente existe em três pessoas distintas, ou, em outras palavras, que a essência divina, que é uma e a mesma no mais estrito e absoluto sentido,
existe em 3 pessoas realmente distintas entre si, sendo cada uma realmente idêntica à mesma essência divina. O Pai gera eternamente o Filho, e o Espírito Santo procede de ambos. Cada pessoa é realmente distinta da outra, cada uma é Deus verdadeiro e eterno, e contudo há um só Deus. Podemos compreender que 3 indivíduos humanos sejam distintos um do outro e ainda possua uma humanidade em comum. A unidade das 3 pessoas divina é inteiramente diferente. Quando falamos dela como um Deus, dizemos não só que cada uma é Deus, mas que cada uma é um e o mesmo Deus. Este é o mistério da Trindade, incompreensível a toda a inteligência criada. Então, aqui está bem claro, é um mistério a Trindade, a toda inteligência criada. Portanto, este mistério é a doutrina central da Igreja Católica. E pelo o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, todos passam a ser filha da grande Babilônia. Irmãos, mas você que está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse aviso para você não é para você se desesperar, mas sim é um convite de amor, como está escrito em Apocalipse capítulo 18 e verso 4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos que os apóstolos, só ali nós encontramos 36 vezes o batismo em nome de Cristo. E então tem apenas um texto na Bíblia, que é em Mateus capítulo 28, que fala no batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas na Bíblia de Jerusalém, no rodapé, lá explica que Cristo não falou desta forma, que isso foi no 4º século que botaram esse texto posterior. Portanto, não foi o que Jesus disse. Então, Cristo ali não estava ensinando a fórmula do batismo, mas estava dizendo para os discípulos levar o evangelho a todas as nações, e ele estaria com eles até a consumação dos séculos. Então, irmãos, a doutrina central da Igreja Católica é um mistério. Nessa doutrina da Trindade, ela se torna um nome Babilônia. Por quê? Porque uma confusão, Babilônia vem do termo confusão. Na Trindade, as pessoas fica uma confusão, pois não pode explicar esta doutrina. É um mistério a toda inteligência criada. Por quê? Porque é uma mentira que não se pode explicar. Uma mentira que nem mesmo os católicos e protestantes apóstatas podem explicar. 1 é 3 e 3 é 1. Não se dá para entender. E ainda mais, destrói a personalidade do Pai e do Filho. Na Trindade, as pessoas não crêem que Cristo é Filho de Deus. Certo irmão que foi convertido agora, tem uns 3 anos de conversão, eu perguntei para ele: irmão, você crê que Cristo é Filho de Deus, gerado de Deus? Cristo é o Pai da eternidade, mas Cristo foi gerado de Deus. Ele disse para mim: creio, irmão, perfeitamente que Cristo é gerado de Deus. Você crê como está escrito em Miqueias capítulo 5 e verso 2,
que Cristo nasceu nos dias da eternidade infinita do passado, mas ele nasceu de Deus, saiu de Deus, ele só passou a existir porque Deus, o Pai, ele gerou ele. Ele respondeu: sim, irmão, eu creio perfeitamente que Cristo, ele é filho literal de Deus, e que Deus é o Pai de Cristo e Cristo é o Filho de Deus. Eu perguntei essas perguntas para ele, porque eu sabia que ele cria na doutrina da Trindade. Ele foi um novo convertido. Então eu disse para ele: irmão, pois eu estou mostrando isso para você examinar melhor esta doutrina da Trindade. Porque na Trindade, o Pai, ele não é realmente o Pai de Cristo, é título. E o Filho não é realmente o Filho de Deus, mas é título. E lá em 1 João, capítulo 5, lá fala: aquele que negar o Pai e o Filho é anticristo. E, portanto, nós devemos abandonar esta falsa doutrina da Trindade, porque acaba com a personalidade do Pai e do Filho, e acaba com a função do Espírito Santo, que é a onipresença, a onipotência e a onisciência do Pai e do Filho. Como nós lemos aí também no dicionário compacto que foi lido anterior, lá fala que o Pai gera eternamente o Filho, coisa que não pode compreender. Ou seja, o Pai nunca teve o seu filho ainda. Está gerando, desde o começo está gerando. Isso é uma loucura. Acabou com a personalidade do Pai e do Filho. Enquanto a Bíblia fala: hoje eu te gerei. E Cristo diz: eu nasci de Deus. Então, quando as pessoas perguntavam quem era ele dizia: eu sou o Filho de Deus. Então, mas a doutrina babilônica está destruindo, está escondendo esta verdade, que Cristo é gerado de Deus. Cristo é o Filho de Deus. Cristo tem toda a divindade do Pai. Por quê? Porque ele ganhou de nascimento. Quando Deus teve seu Filho, toda a divindade do Pai está sobre ele. Portanto, Cristo é verdadeiramente Deus, porque herdou de nascimento. Toda a divindade do Pai está sobre o Filho. Pai e Filho fizeram o mundo e o universo. E então, irmãos, Cristo, ele nasceu nos dias da eternidade infinita do passado. E quem crê na Trindade destrói a personalidade do Pai e do Filho. Diz que são três seres que não teve começo. Se não tem começo, os três seres, como pode ser filho? E como o outro pode ser pai? Então, é um mistério a Trindade. É uma Babilônia, uma confusão. É por isso que todas as igrejas que aceitam o batismo no nome da Trindade, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é filha da grande Babilônia, é filha da Igreja Católica. Olha, esta doutrina Trindade é tão terrível, é tão diabólica, que une todas as igrejas da terra. Por isso que a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas babilônias. Sai dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Eu quero dizer, irmãos, a Igreja Católica, tudo que ela tem é mentira. Mas essa mentira aqui é mistério. Por exemplo, a mentira do domingo não é um mistério, é uma mentira que ela explica como é esta mentira. Ela diz que devemos guardar o domingo porque Cristo ressuscitou no domingo. E Cristo, ao ressuscitar no domingo, como está escrito mesmo, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, não era nem domingo. Pois o domingo foi
o primeiro dia da semana foi batizado com o nome de domingo pela Igreja Católica, ok? Então, por Cristo ressuscitar no primeiro dia da semana, então a Igreja Católica com as igrejas protestantes mente, dizendo que Cristo mudou o descanso do sábado para o domingo. E então, essa mentira, ele explica dessa forma. Então, irmãos, que Deus pode nos abençoar, nos guardar desta heresia da Trindade, pois a Trindade é o mistério da grande Babilônia, que está na testa, ou seja, a doutrina central, fundamental da Igreja Católica. Então, se nós não quisermos ser participantes do pecado da grande Babilônia, nós devemos batizar em nome, somente no nome do Filho de Deus, e não no nome da Trindade. Aqui está desmascarando o papado, Igreja Católica, e desmascarando suas filhas protestantes, evangélicos apostatados, que se uniram com a Igreja Católica da blasfêmia contra Deus, dizendo que Deus é uma trindade, um grande pecado. Sai dela, povo meu, para que não seja participante desse pecado e não incorra das suas pragas. Porque todos aqueles que não sair desta doutrina falsa da Trindade receberão as 7 últimas pragas. Eu sei que tem muitas pessoas sinceras na Igreja Católica, nos evangélicos, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque Deus ama vocês, irmãos, que são sinceros, que estão na Igreja Católica, que estão nas igrejas evangélicas, com esta doutrina da Trindade. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque o último chamado é: sai dela, povo meu. Deus tem um povo dentro dessas denominações que tem a Trindade. E antes que as pragas caem sobre a terra, Deus vai chamar esse povo. E já estamos começando, alertando para que as pessoas saiam dessas denominações. Saia desse engano, porque todos aqueles que têm a doutrina da Trindade, em breve também receberá a marca da besta, que é a guarda do domingo. O povo de Deus não pode receber essas doutrinas falsas da Babilônia. Tem que sair dela, para que seja um povo santo, um povo zeloso de boas obras. Não podemos ser participantes desses pecados. Não podemos aceitar essas falsas doutrinas. Devemos ser um povo santo, sem ser contaminado com essas heresias. Que Deus nos abençoe e nos guarda, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.